Bom dia, turminha! E aí, tudo jóia? Como é que vocês acordaram hoje? Como é que vocês estão? Eu espero que bem, porque hoje vamos fazer uma viagem maravilhosa, na disciplina de Geografia. Vai ser uma viagem interessante, uma viagem emocionante, porque nós vamos conhecer um pouquinho do que é o município. Lembra que na última aula a gente estudou a organização de Brasil, os entes federativos, que são os estados, os municípios, certo? Agora nós vamos entender que os municípios, ele se subdivide em campo e nas cidades, ok? Esse município, ele pode ser zona urbana ou zona rural, ok? Cidade, zona urbana, campo, zona rural. Isso você vai aprender, isso você vai relembrar hoje aqui na aula de Geografia. Vamos que vamos, porque juntos chegaremos. É isso aí, turminha. Pegue seu livro de Geografia, abra ele aí na página 52. Isso, página 52. Vamos fazer uma leitura para que possamos entender o que o nosso livro de Geografia está querendo dizer quando coloca como título município, cidade e campo. Vamos ver? Você consegue observar aqui, vai passar as imagens? Essas imagens aí. Imagem número 1. Imagem número 1 fala sobre o campo. Imagem número 1 apresenta o campo, apresenta a zona rural, que nós conhecemos como povoados, que nós conhecemos como aquele lugar aconchegante que vamos para poder nos divertir. Certo, gente? Esse aqui é o campo. Imagem de número 2, Número 2 apresenta uma cidade. Essa cidade aí é a cidade de Palmeira dos Índios, no município de Alagoas. Olha aí, a cidade, ela é a zona urbana, certo? A zona urbana é onde acontece aquele movimento. Professor, como é que eu consigo perceber que uma é zona urbana e uma é zona rural? Simples. Olha as duas imagens aí. Observe. Nenhuma das imagens você consegue ver na paisagem muitas plantas, não consegue ver praticamente nada de urbano. Então na outra paisagem você já consegue ver movimento de carros, consegue ver ali vamos colocar assim, algumas fábricas, você consegue ver uma igreja enorme que distingue das igrejas dos povoados, ok? Da zona rural. Vamos seguir. A cidade e o campo fazem parte do município. A cidade e o campo, elas fazem parte do município, ela é a subdivisão do município. No campo, a figura de número 1, também chamado de área rural ou zona rural, predominam os sítios, as fazendas, os elementos naturais como morro, rio e floresta. As principais atividades econômicas da zona rural é a agricultura, a pecuária e o extrativismo, certo? Alguns tipos de indústria também se localizam ali. Algumas indústrias, não muito, mas algumas indústrias se localizam também nessa área. Principalmente indústrias que trabalham com a questão de polpas de frutas. Alguns hotéis também, principalmente alguns hotéis quando há lugares turísticos. Em casos extremos, geralmente não acontece de haver na zona rural hotéis e indústria, mas pode acontecer, tá ok? Já na cidade, também conhecido como área urbana ou zona urbana, a maior concentração de pessoas e de construções, como ruas, avenidas, prédios, casas, escolas, hospitais, lojas, consultórios, indústrias, fábricas e assim por diante. As principais atividades econômicas são o comércio, a indústria e o serviço. Quais serviços? Serviço de transporte, serviço de educação, serviço de saúde, de administração e diversos outros serviços, ok? Então, a diferença principal da zona urbana, além da tranquilidade da zona rural, que é muito tranquilo, para a zona urbana, é a forma de vida que as pessoas têm. Em uma delas, zona rural, por exemplo, você vai conseguir ali visualizar sítios, muitas árvores, morro, cachoeiras, rios, tanques, lagos, tudo isso, animais, muita pastagem verde, muitos animais, vai poder ouvir o barulho dos passarinhos, uma tranquilidade só. Já na zona urbana, na parte da cidade, você vai perceber
que existe mais uma movimentação de carro. Você vai perceber que existe muitos prédios, muitas construções, muitas casas, ruas pavimentadas. Você vai perceber que existe muitas escolas. Vai perceber que o ciclo de vida comercial é maior na zona urbana do que na zona rural. Na zona rural eles vivem da agricultura e do que colhem, do que plantam. Já na zona rural eles vivem do comércio, daquilo que é plantado na zona urbana. Eles vivem vivem do comércio, vivem da indústria e de serviços, como o livro já mencionou. Perceba essa imagem logo abaixo. Aliás, perceba essa imagem aqui. Observe a imagem aqui, pronto, observe essa imagem. Essa imagem aí é do município de São Caetano do Sul, localizado no estado de São Paulo. Esse município, como alguns outros do nosso Brasil, ele não possui zona rural, é somente zona urbana. Professor, logo eu vi, é um município muito grande, você percebe muitos prédios. Percebeu como começou a analisar a diferença da zona urbana para a zona rural? Nesse caso aqui, você pode perceber que existem plantas, mas é uma zona urbana mesmo. Ali está localizada indústria, comércio, ali vai estar localizada diversas situações da zona urbana, como indústrias, serviços e diversas outras coisas, meio de transportes. E uma pergunta eu quero fazer, você aí dos bairros de Tobias Barreto, do Agripino 1, Agripino 2 e Agripino 3. A nossa escola, a Escola Maria de Fátima Ramos, está localizada onde? Na zona urbana ou na zona rural? Eu quero ouvir de vocês aí, hein? Muito bem. Tobias Barreto é uma cidade, certo? É um município, e tem a zona urbana, que é onde está a sede, onde está a prefeitura, onde está a Câmara de Vereadores, onde está diversas escolas, onde existe o comércio, um comércio maravilhoso, onde existem as feiras. Mas o município de Tobias Barreto também possui algumas zonas rurais, algumas áreas rurais, que são os povoados. Você pode perceber que eu não conheço quase nenhum povoado aí de Tobias Barreto, mas você deve conhecer. Eu posso citar um aqui que eu lembro, Monte dos Coelhos. Acho que o nome é esse, Monte dos Coelhos. É uma zona rural. E outros povoados que eu não conheço, como eu disse para você, certo? São municípios, são os povoados do município de Tobias Barreto. Ok. Veja que existe uma relação entre a zona urbana para a zona rural. Ok? Existe uma relação. Existe, professor? Qual é a relação? Veja na imagem aí. Imagem número 1. Mostra o quê? Professor, mostra um campo. Mostra um campo de plantação. Ok, está certo. Essa plantação que vai ser colhida desse campo, que está localizado na zona rural, ela vai ser levada para a zona urbana, para comercializar lá, ok? Percebeu a relação? Eu planto na zona rural e comercializo na zona urbana, ok? Outra coisa, que essa figura de número 2 aí, ó, que vocês podem ver. Outra coisa, a figura de número 3, ela mostra a colheitadeira no plantio de fábrica no município de Curitiba. Essa colheitadeira, ela vai fazer a colheita no município, no povoado, na zona rural. Ela vai colher os frutos, como mostra na figura de número 4, vai colher os frutos, as sementes, e vai levar para a zona urbana para que seja comercializado. Existe uma relação de dependência, certo? E qual é a dependência que a zona rural tem da zona urbana? Existe a dependência dos serviços de saúde, dos serviços de educação, dos serviços de infraestrutura. Tudo isso está na zona urbana e a zona rural depende desse serviço. Então existe uma relação muito grande entre campo e cidade, ok? Página 56, pode avançar aí. Existem algumas coisas da zona do campo e que é aproveitado na cidade, certo? E existem coisas que são propriamente da cidade, que são aproveitadas na zona rural, no campo. Observe bem, a tecnologia ela foi feita para que as pessoas se aproximassem, correto? Principalmente a questão do celular, a questão da internet, certo? Foi feito para que as pessoas, foi criado para que as pessoas pudessem se aproximar, reduzir a distância. Isso foi propriamente para a zona urbana, ok? Para a cidade.
Contudo, o campo aproveitou muito bem, porque o campo hoje já tem algumas peculiaridades que só tem na zona urbana, nas cidades. Ok? Estou falando tranquilo para você entender. Na cidade é onde fica o poste de luz, onde tem energia elétrica, onde tem água encanada, onde tem torre de internet, onde tem TVs a cabos. Isso no passado, porque a zona rural, o campo, já possui tudo isso, como mostra a figura aí, essas imagens aqui. Você percebe as figuras de alguns índios, de algumas tribos indígenas, que já possuem aí algumas ferramentas tecnológicas, já possuem acesso à internet, casas com antenas parabólicas, casas com canal a cabo, com TV, som, geladeiras, com energia elétrica, com água tratada, tudo isso, certo? Algumas coisas que são da cidade, que foi apropriado para o campo. E existe algumas coisas que eram propriamente do campo, que a cidade abraçou e até hoje existe. E já não existe mais no campo. Por exemplo, a tradicional festa de São João. Professor, essa festa é do campo? Sim. Essa festa, a festa junina, como é conhecida, surgiu no campo e foi uma tradição trazida pelos portugueses para comemorar a colheita. Por isso que tem tanta comida, por isso que tem tanta diversidade de comida ali, e a maioria é de milho. Por quê? Porque é uma festa comemorativa da produção que houve na colheita do ano em questão. Então eles fazem uma festa maravilhosa, acendia fogueira e comemorava, dançava, porque a colheita estava sendo boa. Isso era no campo, mas a cidade abraçou de uma forma tão grande que as comemorações juninas, as festas juninas, são realizadas como nunca na cidade. Perceba, pelo menos na minha região, não existe mais comemoração da festa junina no campo. As pessoas já não acendem mais as fogueiras para comemorar as colheitas. Pelo contrário, elas vêm para a cidade, para a zona urbana, para fazer essa comemoração, não mais pela colheita, mas sim pela tradição que permanece. Ok? Que bom que você aprendeu, eu espero que você tenha aprendido, e eu vou fazer um pequeno resumo. Existe em um município a cidade, que é a zona urbana, e existe no município, em alguns municípios, as zonas rurais, as áreas rurais que nós conhecemos como povoados, ok? Existe uma relação entre zona urbana e zona rural? Existe. Como assim, professor? A zona urbana precisa de algumas coisas que é feita e é produzido na zona rural, como a questão dos vegetais, como a questão das sementes, como a questão dos legumes, de algumas plantações, de algumas frutas, ok? E a zona rural precisa da zona urbana para comercializar esses produtos. Além disso, a zona rural, o campo, precisa de alguns serviços que é oferecido na zona urbana, na cidade, ok? Entenderam? Turminha, só para fixar o nosso conhecimento, a nossa atividade de hoje está nas páginas, melhor dizendo, 52, 53, 54, 55, 56 e 57. Só com um detalhe bem importante que você precisa saber. A questão de número 5 e a questão de número 10 não precisa fazer, ok? Então nós temos aí de 1 a 14, só que você não vai fazer a questão de número 5 nem a questão de número 10, beleza? Um forte abraço, vamos que vamos, porque juntos chegaremos.